Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Primeira gravação de 2022, hein, Fabião? Primeira. É você mesmo? Sou eu. Vocês vão ver no vídeo que o Thiago tá um pouco diferente. Nevou por aqui. É a tendência do momento. Qual que é essa... Como é que chama essa cor? É aí? platinado. Não é platinado, É platinado. cara, não. Como é que chama? Não, o pessoal às vezes fala que é loiro pivete, Loiro né? pivete. Parece o Belo nos anos 90. Só tem pivete usando. E o Thiago. Mas aqui daqui a pouco cresce, aí a gente inova de novo. E hoje o primeiro episódio de 2022 que a gente tá gravando, né? Então... vocês que estão acostumando aí, acompanhando a gente, estão vendo que a gente está lançando, mas esse é o primeiro episódio. Hoje deve ser fevereiro já, né? Aí o pessoal tá ouvindo, então, mas é o primeiro que a gente tá gravando. É o primeiro que a gente tá gravando. Em 2022. E hoje a gente tá aqui com quem, Thiagão? Trouxemos uma repórter global. Global, cara. Olha o nível do Estema, cara. Porque é uma rede de contatos, né? Os convidados vão vindo, vão indicando, a gente vai chegando na Rede Globo. Então, através do Capri, do Guga, Politi, conseguimos trazer a Jana. Janaína Lepre. É Lepre, né? Lepre, Seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite aí e vamos bater um papo da sua carreira, do esporte, como que tudo começou, como que tá sendo hoje em dia. Obrigado. Eu que agradeço o convite, é sempre legal demais falar do que a gente gosta de fazer, né? Então acho que é uma delícia, vai ser super bacana. E tô super bem de amigos, então. Que bom. Só bem fera, acompanhado. só fera, né? Não, Só fera, falaram é até muito difícil, bem. viu, pra autoestima da gente, ter amigos assim. Amigos, eleva a barra, né? Pô, pra caramba, pelo amor de Deus. Difícil acompanhá-los. Bem difícil. Bom, a primeira, na verdade, assim, não é uma entrevista, mas a primeira pergunta que eu queria fazer, como é que chama o colégio que você estudou quando era mais nova? Eu estudei no Colégio Agostiniano São José, que fica ali no Belém. E depois, na época ainda era colegial, hoje é ensino médio, que foi onde eu conheci o Guga, o Colégio Agostiniano Mendel. Eles eram uma espécie de continuação um do outro, porque no São José só tinha o fundamental e depois o caminho natural era ir para o Mendel, que é a mesma ordem agostiniana, um colégio de padre, super tradicional. Hoje em dia, não, os dois funcionam separadamente, mas naquela época era assim que funcionava. Entendi, era Mendel que eu tava tentando lembrar. Mendel, Porque esse é me no Tatuapé. falaram... Eu queria saber por que você fez essa pergunta, cara. Não tem um sentido. Me falaram que ela era a aluna mais inteligente do Mendel. Você acredita que chegou pra gente? Gente do céu, olha isso. Falou, nossa... Eu falei... Pra quem que eu tenho que pagar depois? A gente tem contatos aqui. Aí eu tava atendendo uma pessoa que conhecia, que depois eu vou pagar citar. alguém que eu não tô sabendo. Eu tenho que lá, citar aqui, porque senão depois ela vai ficar brava. Em algum momento a gente vai citar aqui. Aí eu tava atendendo ela, falando, a gente vai gravar com a Janaína e tal. Ela falou, nossa, ela era a mais inteligente do colégio. CDF? Juro. Era eu falei, CDF. conta algumas coisas pra gente aqui. Ela falou, ela era a mais inteligente. Caramba. Pelo amor de Deus, Era gente. mesmo, Jana? Era? Eu era. Na época era CDF, nerd. Hoje nerd é legal, né? Naquela legal. época Hoje é legal. eu queria ter vivido nessa época, mas eu gostava. Gosto até hoje, eu gosto muito de estudar. Sinto falta quando eu não tô fazendo alguma coisa. O que você gostava de estudar na época lá? Tudo? Tudo. Não tinha uma Tanto que eu tive muita dificuldadezinha? dificuldade de escolher a profissão, por exemplo. Ah, é? Porque eu não tinha uma área de preferência, assim, gosto de humanas, gosto de exatas, de biológicas. Eu queria ser médica, assim, passei a vida querendo fazer medicina, queria ser pediatra. Mas aí eu acho, hoje, né, com a maturidade, quando a gente pensa assim, a gente é muito novo nessa fase da vida, e eu acho que eu tive um burnout mesmo, assim, uma estafa grande com aquela fase ali dos 14, 15 anos, de tanto que eu estudava, era um colégio também que exigia muito, era um colégio muito puxado, e aí me deu 2 meses antes do vestibular, me deu um saco cheio gigante do tipo, não quero mais, não quero ficar na faculdade de medicina mais tantos anos, 7, 8 anos estudando esse assim. tanto. E aí fui fazer jornalismo. É que é totalmente diferente, né? Eu tô tirando sarro aqui que não precisa estudar no jornalismo, mas de fato é outra pegada. Mas fiz jornalismo totalmente por acaso, eu não tinha ideia. Foram 2 meses de desespero sem saber o que prestar, porque eu nunca tinha pensado em fazer isso. Mas você prestou para outra opção ou não? Não, só prestei jornalismo. Meu pai, na época, ainda falava para mim para não prestar vestibular, porque eu era muito nova, aquela geração, sabe, que faz a idade certa do ano no fim de novembro, quando você tá, tipo, 1 ano adiantado, assim. Então, eu fiz a primeira fase da FUVEST com 16 anos. Aí meu pai falava, não presta, faz 1 ano de cursinho, amadurece.
Mas na minha cabeça ficava esse conflito também. Falei, poxa, estudei tanto até aqui, Já e aí tô aqui, agora já. vou pra quê? Pra perder, entre aspas, Sim. um ano no cursinho? Depois você vai ver que é tudo uma bobagem gigante, né? A gente vive uma Mas pressão a nessa fase cabeça que não que faz tá sentido. naquele momento, né? Exato. Aí eu prestei e fiquei até o 3º ano da faculdade ainda pensando em mudar para engenharia, para ver como eu era imatura nesse sentido, como eu não sabia o que fazer. Permeou pelas isso, 3 da áreas. medicina para jornalismo para engenharia. Porque eu tinha uma prima que fazia engenharia na mesma fase que eu ali, eu achava que ela estudava muito mais, que ela aprendia muito mais, que tinha muito mais conteúdo, eu não estava me achando. E até que eu comecei a trabalhar em rádio, e aí fui fazer um estágio em rádio, na Rádio Eldorado, que era do Grupo Estado. E aí eu me apaixonei, assim, 2 dias em rádio, eu falei, não, é isso aqui que eu gosto, na verdade, né? Tá em casa, o podcast nada mais é do que quase uma rádio, né? Tem que fazer um podcast rádio, também. Né? Tenho muita, muita vontade. É um projeto que tá adormecido. Falta tempo, na verdade, né? Mas esses dias até abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, que é uma coisa que raramente eu faço. Não sou super ativa, assim, de redes sociais. Mas alguns colegas de rádio mandaram mensagem perguntando, tem saudade e tal? Eu falei, poxa, muito, queria muito fazer. Espero um dia ainda voltar a fazer alguma coisa em rádio, que é divertido demais. Adoro. E nessa época do colégio e da faculdade, assim, já praticava esporte? Como que entrou na sua vida? Como que começou aí? Nossa, zero. Assim, e isso eu acho que também não sei se ainda né? Mas na minha época, pelo menos, era um defeito, um problema, eu acho, das aulas de educação física. Porque, pra mim, esporte, só existia esporte com bola. E eu sou uma negação, assim. Eu nunca consegui jogar nada. Eu sempre fui mais alta do que a turma, depois ficou mais... É que nem o Fábio, equalizado. Né? Aí me forçavam a jogar basquete, jogar vôlei, eu adoraria. Meu sonho saber jogar vôlei. Mas eu não tenho talento nenhum, não tenho nenhuma aptidão. Então, a aula de educação física, pra mim, era um terror, assim. Era uma frustração atrás da outra, né? Às vezes nem fazia aula, nem né? Fazia, arrumava desculpa, fugia, ia pro banheiro na hora que escolhia os times pra fugir de escolher time, depois ficava sentada lá com cara de paisagem, do tipo, faz de conta que eu tô fazendo. E odiava até, assim. Não... Porque era futebol, vôlei, basquete e handball, que era o que mais ou menos eu enganava. Onde eu estudava lá, cara, era assim, era futebol. Porque, assim, as meninas não queriam jogar, né? E a molecada só queria jogar bola. Aí o professor queria inventar de jogar basquete, alguma coisa. Não, vamos jogar bola. Cara, lá assim, até também era isso. Era quando o professor não queria muito trabalho, dava futebol. Solta a bola. Eu até ia, assim, brincava, mas eu nunca fui bom em esporte de bola, assim, também. E aí eu achava que era isso, sabe? Esporte, que era... E aí eu nunca tive interesse. Aí a faculdade de jornalismo até tem um estigma, assim, né? Que o jornalista é boêmio, o negócio do jornalismo, todo mundo fumava, todo mundo bebia, e era todo mundo... Então, tipo, zero. Embora eu fiz metodista, né? Metodista tinha uma tradição, acho que ainda tem, grande no handball, assim. Mas era o pessoal da odontologia que praticava. O pessoal do jornalismo era quase assim, até feio você fazer esporte. Não, mas tinha uma disputa, assim, Juca, né? Que disputa, né? Mas... Enfim, eu não fui, pra te falar a verdade, porque não tive chance. Eu comecei a trabalhar muito cedo na faculdade, não deu pra ir. Mas meu namorado, que é jornalista, foi em 2 edições e ele chegou a jogar handball na seleção juvenil brasileira, tal. Ele é super bom de esportes, ele ia... E ele ia até em outros jogos universitários, mas só pra ir lá e fazer... Curtir. Pra curtir, mas não tinha essa cultura de prática esportiva na faculdade, sabe? A atlética mal funcionava. Hoje em dia tem uma baita rivalidade aí. Porque eu já fui de físio nos jogos, no Juca já, e metodista super... Metodista, Mackenzie, né? ECA, USP, tudo bastante rivalidade. Assim. Mas normalmente pegava gente emprestada, sabe? Infiltrava lá, não pode. Mas botava, dava um jeito. Cortes do extremo aí, ó. Dava aqueles... Confere aí os inscritos pro jogo aí. É verdade, não. Pelo menos, tô falando de anos atrás, muitos anos atrás. Mas tinha, porque, assim, o que eu quero dizer é uma cultura de esporte dentro da faculdade de jornalismo, zero. Então, eu comecei mesmo a praticar já bem mais velha, já adulta, e muito mais por uma questão de qualidade de vida mesmo do que qualquer outra coisa, assim. Nunca foi
algo que já vinha comigo, sabe? Que eu já E você tinha começou pela corrida ou começou então, meio que tudo junto? Eu comecei pela corrida, assim, a corrida é muito prática, né? Muito democrática e vocês falaram com o Capriotti aqui, com o Ricardo Capriotti da Bandeirantes, e a gente começou na mesma corrida. A gente fez a primeira vez a mesma corrida em 1999, a Maratona Pão de Açúcar de revezamento, que eu acho que é uma das provas mais inclusivas, né, para quem tá começando. Sim, legal. E foi por acaso, porque na época a gente trabalhava juntos na Rádio Bandeirantes, e o marketing da Bandeirantes ganhou a conta ali da maratona e a gente precisava inventar coisas para botar no ar com o patrocínio da maratona. Aí a gente resolveu montar uma equipe dentro da rádio para fazer o revezamento, só que ninguém corria. Nem eu, nem ele. E aí, na época, eu fazia academia, sabe? Aquela academia de tipo 2, 3 vezes por semana e me achava atleta. E eu falei, que o Fábio faz atualmente. Hoje é o meu status quo. E tá bom demais, né? Hoje fazer isso a gente já tá no lucro. Mas eu achava que eu ia tirar de letra. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pro parque, corri aquela voltinha ali nas árvores, na pista de Cooper ali, que tem que 1,5, 1,400. De pedrinha, né? De pedrinha, eu quase morri na primeira volta. Aí eu falei, meu Deus, onde eu me enfiei? Como é que eu vou fazer? Como é que era eu vou o quê? correr 5? Era 5? Eram 5 quilômetros, e dali 2 meses, sei lá. Eu falei, eu não vou conseguir. E era, assim, é isso, 1999. Não tinha essa cultura que a gente tem hoje, também. tanta informação, sabe? Porque hoje até na internet, para fazer 5 km, você acha lá uma planilha e faz, né? A gente só saía correndo e tentava terminar, era isso. Mas deu certo. Mas deu certo, foi super divertido. E conseguiu correr o tempo todo? Consegui correr o tempo todo sem andar, que era a minha meta. E a gente concluiu, foi super bacana. Na mesma equipe do Capriotti? Na mesma equipe do Capriotti. Que legal, olha só. Na mesma equipe. Então foi a primeira prova dele e foi a minha primeira prova também. Caramba. E enfim, aí foi. Aí eu fiquei nesse limbo até 2009, 2010 de correr sozinha, assim. Gente, tô batendo aqui toda hora, né? Se você quiser ajustar alguma coisa Nada, aí pra essa coisa meio italiana de ficar falando com as mãos aqui. Tanto que eu fico com esse negócio aqui, porque eu fico segurando, porque senão... E aí, assim, até foram uns 10 anos ali correndo sozinha. 5, 10K, cheguei a 10 quilômetros, mas não evoluía muito disso, né? Não passava nem de quilometragem, nem de tempo. Mas também não tinha muito interesse, assim, de passar. Até que em 2010 eu tive uma crise de depressão muito profunda, motivada por estresse mesmo, e foi um ano que não existiu, né, na minha vida, assim. Foi um ano que eu fiquei 1 ano e meio quase afastada do trabalho, eu emagreci mais de 15 quilos, eu não tinha força nem pra andar, assim, sem exagero. Nessa época você já estava fazendo reportagem em rua? Já tinha uma rotina... eu comecei a trabalhar na Eldorado como estagiária ainda em 1997. Aí na Bandeirantes foi logo que eu me formei, em 99, e em 2004 eu fui pra Globo. Entendi. Então, e sempre como repórter, né? Eu já comecei como repórter. E já era essa rotina insana, e enfim, muita pressão, e uma série de outras coisas que a gente, em algum momento da vida, às vezes dá uma quebrada, né? Na verdade, é sem rotina, né? Sem rotina, né? Hoje, assim, até por conta do esporte, eu aprendi a administrar muito melhor tudo isso. Mas, na época, eu realmente tive uma crise... bastante severa de depressão e que me afetou também fisicamente, assim. E aí, pro esporte, compromete muito, né? Não, eu não conseguia andar, não é jeito de falar. Eu andava com uma bengala, eu tinha 32 anos e eu só andava apoiado em alguém ou com uma bengala, porque eu não tinha forças, assim. Eu precisava de gente, minha mãe teve que parar de trabalhar, eu morava sozinha, ela se mudou pro meu apartamento durante 8 meses, porque ela tinha que me ajudar a tomar banho. Era um negócio... Caramba. Foi violento, em 2010. Assim. Em 2010. Foi 1 ano e meio de afastamento e 8 meses eu digo que não era nem dentro de casa, era na minha cama, era deitada. Então, assim, eu perdi toda a massa muscular, eu perdi força, eu perdi tudo. E perdi também todo o meu convívio social, né? Porque eu tanto tempo afastada, sem falar com as pessoas, vai passando o tempo, também todo mundo vai te deixando, você vai perdendo suas relações, né? Algumas você retoma, outras não. Mas o que aconteceu foi que quando eu comecei a melhorar e voltei a trabalhar e tudo mais, eu não tinha mais nenhum círculo ali de amigos, não tinha um convívio social. E aí eu voltei para academia, começa a tentar reconstruir sua vida, e eu acabei caindo num grupo de capoeira, que era uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer.
E tinha um mestre super legal, uma turma super legal, e a capoeira era de sábado, então preenchia meu sábado, porque eu ia treinar às 11 da manhã, depois a gente ia almoçar e fazendo isso aqui. Foi um jeito meio de começar a reconstruir minha vida. Sim. E aí, dentro desse grupo da capoeira, tinha um pessoal que gostava de correr e resolveram fazer o quê? A maratona Pão de Açúcar de revezamento. Olha só. Então tem um carinho Abílio especial. Diniz, ó, olha o que vocês... Porque eu vi o Abílio Diniz falando sobre, justamente por ele ser um cara que sempre gostou de esporte e de propor, né, uma prova. Eu acho que não tem mais, né? Ou... Cara, não sei. Eu acho, quer dizer, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que pararam de fazer... Eu lembro que o pessoal da Care fez uma vez lá, né? Foi a minha primeira também. Minha primeira prova de corrida foi com a Care. É mesmo? Você maratona, fez? Fiz. Caramba. Fiz 5K. Você já fez uma maratona, então você O pode falar. Renan fez. O Renan, que é um outro, o físico que fundou a Care lá, ele fez. Que momento. Cara, e é só um parênteses aqui na história da Jana, pra ela tomar uma água. O Cássio fez, não fez? Oi? O Cássio fez. Uma galera que não corre fez, assim. Que não gosta de correr, fez. É uma prova inclusiva. Não, mas é isso, é verdade. Porque começa a ter esses desafios de empresa. Então a gente montou, tipo, acho que 2 equipes. Aí tem esse negócio dessa rivalidade boa ali, de ver quem que vai... E você, quando tá com a equipe, você não quer... Não quer parar, você não quer fazer feio ali. É. Tipo, por exemplo, você tem 8 fazendo 42, né? 8 pessoas, cada um faz mais ou menos 5, às vezes um pouquinho mais. Querendo ou não, você não quer ficar por último ali dos 8 ali fazendo ali, Dentro né? da equipe, né? Você E é uma distância assim que você sofre um pouco quando você não corre, né? E mesmo que você corra, você vai querer fazer muito rápido. Então, imagina, né? 5K no gás, né? E eu lembro que tava chovendo muito, assim. Cara, a gente na época treinava com o Marcos Paulo. Eu acho que, na verdade, a gente nem treinava com o Marcos Paulo. O Marcos Paulo, como ele era próximo da gente, ele deixou a gente usar a tenda deles, né? Foi a primeira vez que eu vi que, nossa, tem um monte de assessoria, que eles levam estrutura, levam frutas, levam, tipo, guarda as bolsas, esse tipo de estrutura que eu lembro que eu comecei a trabalhar com corrida nessa época, eu não sabia. E aí, cara, chovendo. Eu lembro eu saindo domingo de manhã de casa, assim, aquela chuva, e muito cedo, né? Porque acho que eu ia começar a corrida, ou o Renan. Cara, aquela chuva, eu falei, o que eu tô fazendo? Porque daí você chega no carro, você fala, cara, e agora? Eu não tenho guarda-chuva, não tem nada, vou ter que descer na chuva e andar na chuva. Aí eu lembro que o Emerson chegou lá e falou, ó, agora quem vai largar tem que ir lá pro pórtico. Cara, chuva. E quem vai fazer a segunda parte tem que ir pro outro lado da transição. Então saiu eu e o Renan, um pra cada lado, na puta chuva, assim, cara. Mas é verdade, né? Tipo, é uma prova muito, muito inclusiva. E, coincidentemente, a segunda aí que... a sua retomada. Exatamente, porque ela foi a primeira, e ela foi a primeira que eu falo que foi de um renascimento ali, né? Que foi meio que a vida antes da depressão e depois da depressão. E aí eu falei, beleza, vamos. E de novo, foi super divertido. E assim, eu me lembro que era isso, eram 5 quilômetros, mas a gente criou uma estratégia, assim, quem é o mais forte vai fazer a subida da 23. Então isso é muito legal, você né? Você leva ela muito a sério, sabe? Não, então você é o mais rápido, então, peraí, vamos botar alguém rápido pra abrir, alguém rápido pra fechar, no meio a gente, né? E você não quer decepcionar teus colegas, porque você fez aquela baita estratégia ali, tem uma meta, cada um quer entregar a sua parte e também não quer ser o último dos 8 ali. E aí eu lembrei que eu gostava de correr. Falei, poxa, isso aqui é algo que me faz bem, que eu gosto e tal. E mesmo assim ainda demorou um tempinho para eu ir para assessoria. Só que aí eu realmente, graças a Deus, enfim, acabei me estabilizando também emocionalmente, fisicamente. Continuei na capoeira um bom tempo, fui subindo de cordão. Me dei conta que existia esportes, né? Além da bola. que eu gostava de praticar. E aí em 2016 eu entrei na Run Fun porque eu falei, bom, beleza, não tô saindo muito desses 5-10 aqui, no melhor nem tempo, nem distância, mas quero fazer uma meia maratona. Aí me botei no desafio de uma meia maratona em 16 e aí entrei na assessoria mesmo para treinar direitinho. Aí muda a vida, né? Porque... Precisa um pouquinho mais de disciplina para uma meia, né? Preparo. Então, 2016, qual meia que foi que você se inscreveu? Foi a meia da ASICS, a Golden Run, aqui, que era em junho na época, eles faziam. Acho que saía do Jockey, né? Saía do Jockey. Ela saiu do Jockey, ela terminou no Jockey, mas eu acho que ela saiu do Ibirapuera. Porque ela já mudou de percurso algumas vezes, né? É. E aí eu me lembro...
que na época ela subia Brigadeiro. Ela saía de Ibirapuera, ela dava um rolê no centro, subia Brigadeiro, depois eles tiraram a Brigadeiro, passou a subir a 23 de maio, né? Que eu acho até pior. Você pegou então a da Brigadeiro, que sobe a Brigadeiro e depois acho que descia também. Eu tenho uma foto super legal ali, porque eu lembro que era o terror, nunca tinha feito São Silvestre, nada, e eu falava, gente, se eu... E eu moro, assim, terminou de subir a Brigadeiro, cruzou a Paulista, eu moro ali. Logo ali. Então eu falava pro meu namorado, falei, ó... parar ali. Eu falei, se eu morrer na Brigadeiro... já só dá uma quebradinha ali. Eu lembro que era no quilômetro 14, terminava no 14, 15 era Brigadeiro ali. Aí eu falei, bom, vou ter feito 2/3 da prova, paciência. Mas aí eu tenho uma foto que eu gosto muito, porque foi a primeira, assim, na Paulista, a hora que eu terminei de subir, que eu não precisei andar, que eu vim correndo, eu falei, beleza, agora eu não paro, agora eu descido. Agora a parte difícil já foi. Eu falei, agora eu só paro no jockey, não, agora eu vou fazer... Aí caí do cavalo, que é aquele túnel maldito que tem ali, o Sebastião Salgado também, aquela subidinha ali, ela engana, mas deu certo. E aí, bichinho pica, né, assim... Aí você não para mais, eu acho, assim, se você gosta, né? Se você gosta, aí você começa a falar, não, beleza, quero fazer... Aí você começa a botar metas e aí não parou. E aí acabou a meia, e aí a próxima meta grande, assim, continuou na meia, não. a assessoria, então... porque a gente vai chegar... As metas de hoje, eu já sei, que já me falaram, são ambiciosas. Você tá muito cheio de contatos, cara. Muitos contatos, cara. Caramba, já sabe. Deu uma stalkeada braba, né? Fez uma pré-produção. A Jana, ela tem um grupo que é ela mais 2 pacientes meus. Você acredita? Entregaram então o pessoal já contou tudo. Cara, é um grupo de 3 no WhatsApp. E aí... Quem nunca? Quem não tem grupo de 3? Fala aí. Quem não tem? O grupo do Estema é de 3 pessoas. O Estema é de 3, né? Então, eu, o Thiago e o editor. É isso mesmo. Não, mas o pior é que eles são, assim, eles são super meus amigos, são 2 queridos, mas eles são meio mentirosos também, entendeu? Então, não sei não. Será? Não sei o que eles Depois você pode dar o troco também, falar deles. Entregar também. Entregar eles. Mas e aí, depois dessa primeira meia? Aí você fica naquele vazio, né, assim, do tipo, você quer continuar, mas você não sabe o que fazer. Isso era o quê? Era junho de 16, continuei correndo, com assessoria e tal, não sei o quê. Acho que eu até me inscrevi em alguma outra meia. Mas aí a maratona começa a ficar assim no ouvido, né? E eu falava, não é possível alguém correr 42 quilômetros. 21 já foi muito, não é possível. 42 é coisa demais, é quilômetro demais. Eu continuo um pouco com essa mentalidade ainda. E aí ficava rondando. Aí eu falei assim, bom, porque aí você vai pra assessoria, é um inferno, porque você começa a conhecer um monte de gente que faz e que fala pra você, tipo, vem que a água tá quentinha. A água tá quentinha. E aí, não, você faz, e você, putz. Aí eu me lembro que eu falei, bom, se eu fizer uma maratona, não sei se eu vou fazer outra. Então eu vou fazer uma... Aí você começa a admitir a ideia de que é possível fazer uma maratona. Então eu acho que... Não, se eu fizer uma, então vou fazer uma legal já de cara, porque se eu não fizer mais nenhuma na vida, pelo menos eu vi como é que é. Aí, 2017, né, gente? O dólar ainda não tava o que tá, né? Aquela história, era outra realidade. Aí eu falei, não, então acho que eu vou fazer uma major. Se for pra fazer, eu vou fazer uma major. Aí fui escolher a major a dedo, né? Fui ler sobre as majors. Aí eu falei, bom, vou fazer uma major plana e fria, porque eu sofro demais com o calor. Aí eu peguei, tinha lá Berlim ou Chicago, e aí eu falei, bom, Chicago acho que é menos concorrida, né, e eu não conheço, não sei o que, já aproveito, tiro férias, aí me inscrevi, mas eu lembro que eu fiquei enrolando pra me inscrever, eu me inscrevi porque o pessoal, muita gente pras majors se inscreve na primeira hora que abre, porque eu acho que isso, né, eu me inscrevi na última hora antes de fechar, assim, porque eu não tinha nem coragem de me inscrever, aí mandei, falei, seja o que Deus quiser, até que em dezembro, tava eu no meio do trabalho lá, toda apurada, não sei o que, me chegou um e-mail, congratulations, caiu na fatura do cartão. Exatamente. Na sequência vem a mensagem do cartão, assim, do débito. Eu falei, putz. Nossa, eu tenho vontade de fazer isso, porque aí eu acho que dá um estímulo, né? Não, foi um negócio que no dia seguinte eu tava no parque, assim, Vamos pensar. Vamos fazer agora? Vamos fazer agora? Agora não dá. Agora não tem aberto. Não tem pra quem não sabe o que a Jana tá falando... não tem vaga para todo mundo. Essas majors, né? Que acho que quem ouviu o episódio da Edna, que foi o 13º, né, episódio, ela contou sobre que ela fez todas as majors, né? Legal. E só que não tem vaga para todo mundo, né? Que todo mundo quer fazer, né? Que são as mais organizadas, enfim, são muito boas. Todo mundo quer fazer. E aí você entra num sorteio ali, né? Que eu não sei quais que são os critérios, se é aleatório, se... Enfim, tem algumas que tem corte com tempo, mas por isso que a Jana tá falando que ela se inscreveu
E aí chegou... E tem gente que até esquece, né? Até esquece, e depois na hora que dá... Você não bota fé, você fala, gente, é tanta gente, é o mundo inteiro, né? Isso era que ano? Isso foi fim de 2016 pra prova de 2017. Então já foi, tipo, você foi fez a meia, vou fazer... 6 meses depois eu tava inscrita na maratona. E aí seria empolgou. outubro do ano seguinte, mas eu me lembro que era assim, aquela semana de dezembro, pré-semana do Natal, que você já tá entregando os pontos do ano, mas no dia seguinte eu tava no parque correndo, que nem eu achando que... não, agora eu preciso correr, achando que aquilo ia fazer... Mas aí, você recebeu o e-mail em dezembro e aí você foi atrás de alguém para te ajudar? Então, aí eu continuava com a assessoria, né, com a RunFun, né, que ainda é a assessoria que eu treino. E aí eu já mandei pra eles e já querendo um plano de voo. E eles, calma, tem um ano inteiro ainda. Tem um ano inteiro, você vai entrar no ciclo. Eu não tinha a menor ideia do que era ciclo. Porque pra meia você faz um ciclo muito menor, né? Ali, basicamente aumenta o longão no fim de semana. Uns 2, 3 meses ali, vai. Não, mas fica calma, não sei o que. Eu em pânico, porque a hora que chegou o e-mail era uma sensação de passei no vestibular... misturada com o que eu faço agora, né? Com um desespero enorme. Mas aí foi uma delícia. Nossa, foi um negócio, foi super. Essa prova foi super especial, assim. Aí eu fico pensando muito, né? Porque, assim, como a minha ligação com o esporte, diferente do Guga, por exemplo, meu amigo que vocês entrevistaram aqui, que tem uma coisa de atleta já com ele e tal, como o esporte entrou na minha vida... me ajudando a sair de um processo depressivo, me recolocando de volta ali no mundo, na vida, eu acabo olhando muito para o esporte com essa função, sabe? Com uma função praticamente terapêutica, assim, muito mais até para minha cabeça. Tem que ser prazeroso. Do que para o corpo. E aí foi um processo... Eu tenho muita vontade de escrever um livro ainda disso, também não tive tempo. Eu sei que tem um monte de gente que escreve, enfim... Mas eu queria fazer um paralelo com isso, porque você vai descobrindo... A primeira coisa que eu descobri no ciclo da maratona foi que quem decide fazer uma distância dessa, não sei que você tem essa coisa de atleta mesmo, normalmente não está fazendo só pela distância, sabe? Assim, tem alguma coisa a mais que você está colocando ali, que você está querendo... às vezes você ainda nem se deu conta e você descobre no ciclo. O que é que você está... Por que você está fazendo? Porque não é normal, né, gente? Vamos combinar. Não é normal você correr 42 quilômetros. Acordar no sábado, 5 da manhã, exatamente. fazer um longo de 33. Fazer um longo de 30. Porque é o que eu digo, assim, o dia da prova é pra coroar, né? É pra coroar. E assim, correr 42 quilômetros numa cidade legal, num dia de prova, ou em Chicago, como foi a minha primeira, essa é a parte fácil, né? É a cerejinha. O difícil é ir pra USP e correr 32, 33. Isso que é difícil, ficar dando volta lá. Então... E aí, durante esse ano de 2017, conforme o ciclo foi avançando, e mesmo no dia da prova, as coisas foram ficando muito claras para mim, assim, do porquê que eu estava fazendo aquilo, o que aquilo estava me ensinando, o Haruki Murakami fala muito isso, né, do que eu falo quando eu falo de corrida, no livro dele. E tem uma parte que eu gosto muito, que ele diz que, olha, se um dia a sua cabeça... Que ele fala que, assim, que os corredores de maratona são essas pessoas que precisam da prova física, da resistência, para mostrar o quanto eles são fortes. Então, tem uma parte, o quanto eles são resistentes, o quanto eles podem aguentar as pancadas aí da vida. Então, ele fala isso, que se um dia a sua cabeça falha em te mostrar o quanto você é forte, o quanto você consegue lidar com as coisas, deixa que seu corpo vai fazer isso por você. E o ciclo, pra mim, foi muito assim, sabe? Mostrando, poxa, cada vez que eu ia... tinha corrido 21. Primeiro treino de 24, eu me lembro quando deu 21 no relógio, eu falei, nossa, agora cada passo eu passo rumo ao desconhecido, sabe? Eu nunca corri 24. Aí você fala, caramba, corri 24... Cara, corri 24 quilômetros, o que eu não faço, sabe? Aí você corre 30, aí você chega, você quase morre e tal, mas a hora que termina, você fala, caceta, eu corri 30 quilômetros, assim... Lembrem-se, gente, eu era a pessoa que precisava de uma bengala com 30 e poucos anos pra andar. E aí, de repente, eu tava correndo 30 quilômetros na USP. Aí você fala, eu fui capaz de me reerguer, eu fui capaz de me fortalecer a ponto de estar aqui correndo 30 quilômetros. O que eu não consigo fazer? Você vai, a sua cabeça começa a acreditar em você, sabe? A sua cabeça começa a falar, não, peraí, você tá...
embora a gente não tenha controle das coisas, você tem o controle da sua reação às coisas, de como você lida com as coisas. E isso é um processo que, assim... E aí eu fui, né, no ciclo ali, 2 amigos que fizeram comigo. Eu me lembro da Ana, que é uma querida, que ela tinha feito uma cirurgia na coluna e que ela tinha quase perdido totalmente o movimento das pernas. E, de repente, ela também estava treinando para uma maratona. Então, qual era a busca dela ali, né? O que um autoconhecimento, né? O que aquilo significava para ela? Os treinos. E eu comecei a pensar muito nisso, e aí foi muito especial, porque no dia da prova, meu namorado na época ia comigo, mas acabou não conseguindo os dias, e minha mãe me acompanhou. E aí no dia da prova eu falava, não, mas não era outra pessoa para eu estar aqui, porque a minha mãe, que cuidou de mim, que me ajudou a tomar banho, ela não acreditava de me ver correndo 42 quilômetros. Ela falava, não é possível. Sensacional. Então foi um dia... E foi bom o dia da prova? Como que foi? Foi demais. Qual foi a sensação? Eu tava tão feliz que eu esqueci até de ficar cansada, assim, sabe? Porque, bom, primeiro que Chicago, eu brinco, vocês devem conhecer o Nelson Evencio também, que é treinador e que é uma figura, né? E eu brinco com ele porque toda vez que ele posta Nova York, eu fiz Nova York depois, e é realmente uma prova linda, uma largada linda, tal, não sei o quê. Mas toda vez que ele posta Nova York, eu falo, Chicago é mais legal que Nova York. Você vai lá comentar. Tipo, polêmica e sai correndo. Mas é que assim, os americanos, eles gostam muito de esporte, né? Então, eles te tratam... E Chicago é uma cidade muito menor que Nova York. Então, a cidade vive a maratona. É o fim de semana do ano mais importante para eles, em termos de grana, de comércio. Todo mundo na rua, né? É todo mundo na rua. Tudo fica em torno da avenida principal ali. A cidade é do tamanho de Campinas. Nova York é gigantesca. Então... se perde um pouco. Agora, Chicago vai vivendo aquilo, sabe? Assim, você vai... desde a chegada no aeroporto, que você vai vendo gente do mundo inteiro chegar ali para aquela prova, até o dia, o pré-prova, que fica tudo em torno ali da loja da Nike, as pessoas ficam indo para cima e para baixo, você já sabe quem é. Ali já deve ser gostoso, né? Você já começa a entrar muito no clima da prova 2, 3 dias antes. Aí você vai vendo, aí foi quando eu descobri que o legal não é você usar a camiseta da prova do ano, é você usar tipo o show de rock, que você usa a camiseta da turnê mais antiga. Então as pessoas começam a ir com a roupa da maratona mais antiga que eles fizeram. E aí você vai entrando naquele espírito, assim, né? Aí eu me lembro que choveu muito no sábado à tarde, aí foi dando uma coisa meio melancólica, aquela coisa introspectiva de você passar a sua estratégia, de pensar em tudo que você fez pra chegar até ali. Chorei pra caramba, me emocionei muito. Aí, quando chegou domingo de manhã, fez isso assim... Eu lembro, eu tava bem pertinho do lago ali, do Lago Michigan, hospedado, e eu ia a pé mesmo pra largada. E aí eu me lembro que eu acordei cedinho, tomei meu pré-treino, me arrumei e tal, não sei o quê. E aí eu fui descer, assim, do hotel. Primeiro que no elevador já encontrei 2, 3 estrangeiros, né? E todo mundo, boa prova, tal, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu olhei pro lado esquerdo, assim, o sol tava nascendo no lago e que, tipo, céu limpo, limpo, limpo. Caramba. E eu falei, nossa, vai ser um dia do caramba, sabe? Assim, vai ser um dia lindo. E aí eu falei, não, vai ser difícil pra cacete também. Vai ficar quente, vai ficar quente. Escolhi essa prova porque ia ser fria e vou me lascar. A previsão tava dando... Não, fez mais de 30 graus. Nossa, e eu fiquei uma semana em Chicago e só esse dia vou que fez escolher essa uma prova plana, fria. Nossa. Aí, bom, fria já não é mais. Pelo menos o plano continua. Eles têm um sistema de sinalização, né? Se a prova fica muito quente, eles podem interromper, inclusive. Então fica assim, tem um sistema de sinalização, fica uma luz verde, amarela e vermelha. E chegou a acender o amarelo. Nossa. Tinha carro de bombeiro na rua. Tipo, atenção. Tensão. E eu falava, poxa, eu tenho que chegar no quilômetro 30, porque aí se chega... Foram raras vezes, mas já aconteceu. Se chega na luz vermelha, quem passou do 30 pode terminar. Se você não chegou... Você não então pode tem terminar. 2 linhas de chegada, né? Aí eu falava, meu Deus do céu, não, tem que chegar. Mas aí eu lembro que, assim, a largada, super emocionante. Acho que os primeiros 3 quilômetros eu corri chorando, assim, de tipo, não acreditar que aquilo estava acontecendo. E aí, Chicago é isso, assim, falam muito da torcida de Nova York, que é de fato, mas Chicago é igual. Com um plus pra mim, eu que amo música, que tem as bandas ainda, né? Tem banda em tudo quanto é esquina. É mesmo? Nossa, muito legal. No metrô, no dia da prova, assim, a cidade fica toda musical, assim, ela já é, mas a gente achou a maratona pra você achando, fazer, Fabião. Estamos achando. Você gosta de música, cara, toca... Eu sou cara, suspeita. Chicago assim, foi a primeira cidade que eu conheci dos Estados Unidos. Eu lembro que o evento do congresso que a gente foi num desses House of Blues, assim, cara, é sensacional, assim, é indescritível, assim. Não. 3 caras tocando de noite,
blues, jazz, parece que tem 20 pessoas que estão virtuoso que eles são e, puta... Achamos, hein? Não, olha, eu vou falar. Eu vou fazer essa inscrição, viu, Fabião? Sorteio. Não, faça. E eu falo pra todo mundo, assim, é muito... É lógico que pra mim, eu sou suspeita porque ela tem todo esse bastidor aí que eu tô contando. Mas me surpreendeu num tanto, eu não esperava. E não esperava que a cidade fosse legal como ela é, né? A cidade é muito bacana, assim. Tanto que é aquela coisa que todo mundo que vai pra Chicago pensa, vou ficar até a maratona um dia em Chicago, depois vou aproveitar e ir pra Nova York. Aí alguém me falou, você conhece Nova York? Eu já tinha conhecido. Eu falei, então fica lá. Fica porque você não vai se arrepender. E de fato... Aí você ficou depois lá a semana? Fiquei, não me arrependi. A cidade é incrível. Pra quem gosta de música é isso. É imperdível essa prova. E aí eu me lembro que eu botei, né? Coloca o nome na camiseta e tal. E aí, coloquei Jana na camiseta e ainda era Jana ou Iana, né? Mas enfim, todo mundo chamava. E todo mundo chamava, as crianças ficavam lá pra dar high five, eu ia lá. Eu sei que eu fiz tanto zigue-zague que quando bateu 21 quilômetros, eu já tinha corrido, na verdade, 21,700, 21... Caramba! Assim, não seguiu a Blue Line. Não, nem que Blue Line, eu só queria curtir, sabe? Aí eu falei, não, peraí, isso aqui agora tem mais uma dessa pra fazer, né? Tem mais uma meia pra fazer, melhor concentrar. E a segunda parte da prova eu concentrei um pouco mais e segui, assim. Mas, e quando cruzou a linha de chegada? Nossa, não, então. Aí, assim, é engraçado, porque só foi cair, porque aí... Obviamente, chega uma hora que bate o cansaço, né? Eu brinquei que não deu tempo de sentir cansaço, mas pra mim, quando deu o famoso 35 ali, porque era minha meta, que eu sabia que o meu treinador ia estar lá com a Coca-Cola, e aí já tava muito quente, tava muito calor, e eu já tava acima do tempo que eu queria fazer. Nem era essa a preocupação, mas a gente fica ali meio monitorando, né? E eu me lembro que eu passei por ele e falei, Lucas... Eu tô muito alto, eu tô passando acima do tempo. E ele me deu a Coca-Cola e falou, tá todo mundo acima do tempo. Vai lá e termina. Não deu muita moral. Não me deu muita moral, porque ele sabia que se começa a entrar no mimimi. Falou, vai lá e termina. Só tem mais 7, vai lá porque e tava calor pra todo mundo, né? Foi tava isso, quente, todo mundo passou assim. Poucas pessoas conseguiram fazer o que planejaram, porque o calor quebra. É muito tempo, né? Você desidrata muito e tal. E então, assim, a hora que eu terminei, eu não consegui nem processar muito direito, assim. Eu terminei e veio aquela sensação de alívio. Eu não dá nem pra falar, aí fiquei super emocionada no começo, no durante, no fim, só me deu um alívio. Um alívio, acabou. Aí eu me lembro que eu tirei o tênis, assim, que meu pé não tava aguentando, e me joguei na grama e fiquei 1 hora sozinha ali, catártica, olhando pro céu, pensando como é que eu ia chegar no hotel, e aí as coisas começaram... porque não tinha... E o tênis não entrava mais no pé também, então eu ia ter que andar descalço, ainda bem que era uma cidade limpa no geral, e cheia de bolha, nossa, toda estropiada, aquele fim de prova. E aí, depois também, aí o corpo esfria, você não consegue nem andar, né? Já começa, vocês sabem melhor do que eu. Toda dura já lá, trava travada. tudo. E aí eu falei, bom, aí depois de 1 hora eu falei, agora eu preciso começar a tentar voltar pro hotel. E aí a ficha do que tinha acontecido foi caindo depois, sabe? Do tipo, caramba, deu certo, assim, eu fiz esse se negócio. sentiu super-herói, né? Não, é isso, você se sente capaz de tudo, né? Você fala, eu digo pras pessoas, assim, é impressionante, você é uma pessoa... A pessoa que larga para uma maratona não é a mesma pessoa que chega. Assim, acontece alguma coisa ali naqueles 42 quilômetros, mesmo que você não queira, ou queira, assim, que você esteja procurando isso, que você não... Não sei, o ciclo da maratona e a prova, eles são transformadores. São transformadores, assim. Por isso que eu digo, para quem gosta de correr, mesmo que não goste de longas distâncias, uma vez na vida, vale a pena passar por essa experiência, assim. Passaremos. Eu vou fazer, eu já tô inscrito já, viu, Fabião? Inscrito, A gente vai fazer depois um sistema especial desse quando eu fizer a maratona. Gente, eu quero ouvirei, certamente. Eu vou de staff lá. Começando hoje aqui o processo de maratona. E depois você fez outras. Então, e aí assim, é isso. Primeiro você acha que você é a única, depois você já sai, a hora que o corpo começa a parar de doer um pouquinho, que você já conseguiu botar um sapato, um chinelo, que seja... Você já começa a querer de novo, assim. Você começa a falar, não. E aí você começa... Aí eu falei, bom, então eu vou fazer Nova York. Porque, de novo, era uma época que a gente conseguia planejar essas coisas. Falei, ano que vem eu vou fazer Nova York. E aí já estava na época que abria de novo a inscrição de Nova York. Já me inscrevi pro sorteio, já pensando em Nova York, que é uma prova de trajeto muito mais duro, né? Porque tem muita subida.
E aí, mas falei, vou fazer, e a minha meta é fazer uma por ano e começar a baixar tempo, porque um dia eu quero tentar o índice de Boston, aí a cabeça já vai indo a milhão. E eu descobri também, eu não sou uma pessoa rápida, né? Assim, não é o meu forte, mas eu descobri que eu gosto das provas de resistência, assim, e essa história de controlar a cabeça, é o meu barato. E aí eu falei, vou fazer. E aí eu acabei inscrita para Nova York em novembro de 2018. Só que aí, nesse meio de caminho, veio um amigo, porque essa história... Sempre um amigo, né? Sempre tem, né? Os demôniozinhos. Que chegou, ele trabalhava na época no marketing da Mizuno, e a Mizuno ganhou a conta do Iron Man. E aí, ele chegou pra mim e fez assim, olha... Jana, você já fez uma maratona, o que significa que você não é muito normal da cabeça. Você já começou a nadar? Eu não sabia nadar, gente. Eu comecei a nadar, aprender e botei a natação para ajudar na preparação para Chicago. Mas assim... Como complementar ao treino de corrida. E quando eu falo eu não sabia nadar mesmo. Eu passei a vida sem saber nadar. Tipo, nadando cachorrinho. E não entrava na piscina funda, tá? Era esse tipo de pessoa. Mas ele veio com esse papinho. Ah, não, mas você já tá nadando. Você já fez uma prova longa, então... A gente tá precisando de uma jornalista para fazer um relato sobre uma primeira prova de Ironman. Nossa. Aí eu falei, nem a pau. Ele falou, não, mas pode ser um meio. Eu falei, um meio. Por que não? Meio já é diferente. Como se fosse, né? Assim, a ignorância é uma bênção. Porque hoje, se eu soubesse o que é uma prova, eu jamais teria topado. Jamais. Eu não tinha bicicleta. Ainda bem que o Fábio já topou fazer um Ironman. Eu não topei, não. É mentira. Podem ouvir, eu não topei. Mas e aí, como é que foi esse processo, então, grila. E aí eu começar a pedalar? Aí eu cheguei pra minha treinadora da musculação, tal, pra Kika, e falei com ela, olha, você me conhece, que você nada comigo, não sei o que, você acha que dá? E aí ela virou e falou... Sempre dá. Pra eles sempre dá. Cara, eles botam uma fé na gente que eu não sei de onde que eles tiram. Pois você já era maratonista, já. Então, a lógica dela foi essa. Porque qual que era a lógica? A lógica era assim, sua cabeça vai aguentar, sabe? Aí você não tá com pretensão de tempo, sua pretensão é acabar. Terminar. Beleza, eu te preparo pra você terminar essa prova. E vai lá e se diverte. E aí eu me lembro que aí eu cheguei, e aí ela virou e fez ainda, pra piorar, ela virou e fez assim, eu vou com você. E ela também nunca tinha feito triatlon. Mas ela corria alguma coisa? Ela corria. Mas nunca tinha feito triatlon, nunca tinha feito maratona, mas é atleta, assim, né? Tá. Tipo, sempre a vida inteira dela com esporte. E ela falou, eu vou com você. E aí, até dessa história toda, acabou surgindo o Tripossível, que hoje ela tem assessoria dela, tal, não sei o quê, mas que surgiu meio com esse intuito. Que legal, vamos fazer ser possível, um triatlon para todo mundo ali, uma coisa mais democrática, porque o triatlon tem muita mística também, é muito difícil fazer triatlon, é muito difícil fazer o Ironman full deve ser impossível mesmo, assim, eu ainda não fiz e não sei se um dia farei. E é difícil, claro, mas é possível, sabe? Assim, não é uma coisa também tão absurda como parece num primeiro momento para a cabeça das pessoas. Tem várias maneiras que você pode fazer, vários tipos de prova, vários tipos de treinamento, dá para encaixar. E ela acabou surgindo o Tripossível ali, de um grupo de amigos que se juntaram e falaram, vamos fazer esse meio Ironman aí, vamos ver o que dá. E aí foram 6 meses, e eu com a maratona em novembro ainda. Puta, tinha maratona esse... E aí em agosto seria a minha prova, o 70.3, o meio Iron. E aí foi meio ano de desespero total, né? Nossa, imagina. Porque aí eu falei, beleza, vou fazer, a prova são 1.900 metros de natação. Me inscrevi numa prova de 500 metros no mar, fim de janeiro, a prova em agosto. Gente, eu nadei 50 metros. E já tava... Chorava, mas assim, 1000 vezes pior do que do que a voltinha no Ibirapuera na pista de Cooper, que eu falei, e agora como é que eu corro 5, sabe? Porque ali eu sabia que eu não ia morrer, no mar eu achei que eu fosse morrer, eu falei, e agora? Alguém me resgata, chamei o caiaque, não consegui, sabe, hiperventilava, aí o caiaque falava, eu vou te levar de volta pra areia. No comecinho, 50, sério, eu não tinha chegado nos 100 metros da natação, eram só 500, aí você vê todo mundo ir embora e ficar só você pra trás, sabe? E aí aquilo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou nadar 1.900 daqui, tipo, 7 meses, assim, não vai dar, não tem como, não consigo. Aí eu ia voltar pra areia, aí tava eu lá nadando cachorrinho, tentando voltar pra areia, eu virei pro caiaqueiro e falei, não, eu vou fazer. Falei, nem que seja de costas, cachorrinho, eu falei, eu vou terminar, porque se eu sair do mar agora, eu não vou entrar de novo, eu preciso fazer essa volta aqui do jeito que for. Aí ele falou, beleza, então vamos devagar, eu te ajudo. E aí ele fez. E aí eu terminei os 500 metros, cheguei na areia, chorava. Mas não era choro de decepção, era choro de pânico. Sim. Pânico.
e de nunca mais quero fazer isso na minha vida. Mas semana seguinte eu tava lá de novo, falando, eu tenho que fazer. Aí foi fazendo, foi treinando. E aí fui fazendo. E aí, de novo, né, o processo, assim, o quanto você aprende. Porque eu achava que, dessa história toda que eu contei com vocês, falei, bom, toda a minha dívida emocional e psicológica eu resolvi na maratona. Quando eu fui fazer o meio Iron, eu tive que lidar com outros medos, com outras inseguranças. E aí você fala, não tá tudo resolvido, sabe? E aí a tática que funcionou para Chicago para mim eu comecei a usar no triatlon. Falei, cara, agora você vai ter que lidar com o medo do mar, você vai ter que lidar com a dificuldade na natação. Que bacana. E aí foi outro processo, assim, encarando desse jeito, sabe? Assim, nossa, foram tantos chiliques, gente. E pra bike, teve algum chilique? Aí pra bike... Porque que daí você teve que comprar a bike, né? Você foi atrás de bike, outro universo. Fui, outro universo, não tinha a menor ideia de nada. Aí não consegui escolher, e quando apertou fim de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho... 5 meses. Antes eu ainda não tinha bike, não tinha botado uma sapatilha no pé. Aí eu comprei e não tinha dinheiro também pra ficar investindo nessas bicicletas e tal. E nem sabia se eu ia fazer alguma coisa depois disso. Falei, não vou gastar com isso. Aí achei uma bike de entrada, mas assim, a mais básica que tinha. E falei, é isso aí, vou fazer a prova tipo com essa bike aí mesmo, tá ótimo. Porque eu preciso começar a treinar esse negócio, não dá mais pra enrolar. E aí aí foi quando eu cheguei lá na Run Fun e falei pra eles que eu ia fazer um meio Ironman. E que eles precisavam me ensinar a andar de bicicleta. Bicicleta de rodinha. 5 meses a pedalar 90 quilômetros, assim. Aí eles olharam pra mim, aí eu contei toda a história, pra eles me acharem tão maluca. Eu falei, é um desafio, não tenho grandes pretensões e tal. Não, beleza. Gente, eu tenho vídeo, cara, dos primeiros... Eu demorei 20 minutos, porque eu não sabia... A transição. Não, pra botar a sapatilha e ter coragem de sair com a bike. Os vídeos são ridículos, assim, um amigo meu filmou. Eu não tinha coragem, porque eu sabia andar de bicicleta. Mas, assim, daquele jeito, né? Não sabia... Passeando. E assim, eu sempre... Olha o ponto do ridículo. Pra mim, andar de bicicleta, eu sempre, tipo, já sentava no banco, deixava a perna assim e dava um impulso. E com a sapatilha, não funciona bem assim. Né? Você tem que dar um pulo depois pro banco, assim, você dá o impulso com a sapatilha e aí você entra no banco. Quem disse que eu tinha coragem de fazer isso? Não, vou cair. O vídeo tem, assim, umas 10 pessoas do meu lado. Então, você não vai cair, a gente vai te segurar. Eu falava assim, eu vou cair, vocês vão deixar. Ou esse vídeo podia arrumar pra gente. Nossa, gente, vamos achar esse vídeo aí. É muito mico. E, bom, enfim... Me ensinaram a andar com a sapatilha e assim foi. Mas eu nunca tive medo, apesar desse medo inicial de cair, é muito louco isso, né? Porque até hoje, meu medo é a natação, eu adoro pedalar. E a bike, na verdade, é muito mais perigoso, né? Mas eu adoro pedalar e ainda tenho medo da natação. Mas acabou dando tudo certo, assim, fui, aí de novo, foi um dos dias mais felizes da vida. A corrida foi difícil pra caramba, porque Maceió, 35 graus na hora que começou, e eu já tava desidratada. Aí já teve a bike e a natação antes, exato, né? Eu comecei a correr já com mais de 4 horas de prova, eu já tava completamente desidratada, porque eu errei toda a estratégia na bicicleta. Já devia ser 11 da manhã, né? Era já por aí. Sol a pino. Era por aí, porque a gente largou 6 e pouco na natação. Aí eu pedalei 3 horas e 10, por aí 3 horas e 15. Então, tipo, mais a natação, mais as transições, eu já tinha umas 4 horas e pouco. Era umas 10h30 da manhã. Caraca. Assim. Só que o sol já tava pino, um sol pra cada um. Eu olhava minha pele aqui, já tava toda branca de sal, de tudo que eu já tinha. Nossa, e aí são 3 voltas de 7, a meia maratona do meio Iron. Ali, mas nossa senhora, eu andei em vários momentos porque dava teto preto, assim, e não conseguia, e eu falava, só não posso desmaiar, imagina. Eu preciso cruzar. Eu falei, não, tipo, eu falava pra todo mundo, eu falei, se eu sair do mar, mas nem que seja engatinhando, vocês vão me ver cruzar aquele negócio, rastejando. Se eu sair do mar, ninguém me para mais. E como é que fazia na rotina, assim, porque... Pelo que a gente sabe, o trabalho não tem muita rotina. Como que fazia nos treinos e tal? Tentava encaixar ao longo do dia? Não, como era que fazia assim, isso? Eu tive que me conformar, e eu preciso me conformar até hoje, que eu tenho que alinhar minhas expectativas com as minhas possibilidades. Então é lógico que todo mundo quer evoluir no esporte e tal, mas eu não tenho uma vida que me permite fazer 100% do que me propõe. Não tem. Então eu não vou ter o rendimento 100%, eu vou ter mais dificuldade na prova, vai doer mais, e eu não, né, enfim, e a minha evolução vai ser mais lenta. Tinha um repórter na TV Antigo, que a gente ria muito, Tonico Ferreira, um baita repórter, ele já parou agora, e ele falava que ele tinha um guia de sobrevivência do repórter, né, que fica na rua, que não tem, enfim, lugar para comer, para ir ao banheiro, então ele falava assim...
olha, você tá na rua, você encontrou algum lugar para comer? Coma, não precisa estar com fome. Vai lá e come, entendeu? Já garante. Porque você não sabe depois... Você não sabe quando você vai encontrar comida de novo. Ah, encontrou um banheiro limpo? Faz xixi. Não precisa estar com vontade, vai lá e faz. Porque você não sabe se vai ter banheiro. Boa. Ele falava... E ele é um senhor elegantésimo, super... E ele vinha com essas dicas super práticas. De, assim, é assim que a gente sobrevive na rua, sabe? Não derruba a primeira pauta porque a segunda é pior, sabe? Assim, ele sempre tinha umas... E aí eu acho que eu internalizei isso pro esporte, porque eu falo, cara, eu tenho meia hora sobrando, meu treino são 50 minutos, mas eu tenho meia hora, vai lá e corre, entendeu? Assim, porque você não vai ter os 50 minutos. Então, aproveita essa meia hora e faz. E eu acabo fazendo isso. Na hora que dá, eu não consigo. Agora minha vida dá um pouco mais disciplinada em relação ao horário. Eu trabalho mais ou menos no mesmo horário, então eu consigo botar um pouco mais de rotina nos treinos. Mas fim de semana, por exemplo, eu dou plantão. Com esse negócio da pandemia, nossos plantões ficaram mais frequentes. Antes eu tinha 3 finais de semana de folga, agora eu tenho 2, mas eu inventei de fazer um curso, então eu acabo tendo 1 livre no mês. Então, amanhã, por exemplo, eu tenho plantão, eu sei qual é o treino que eu tenho para fazer. Se eu não conseguir no sábado, eu faço no domingo. Se eu não conseguir fazer a transição, que eu tenho 48 de bike e 6 de corrida, começo do ciclo, eu faço os 48 de bike, faço 6 de corrida no domingo. Não é o ideal, mas enfim, é isso que dá. Dentro das possibilidades. É isso que dá. Mas é isso, se for esperar o momento perfeito para fazer, não vai fazer, Não vai fazer, não vai fazer. É isso, alinhar as expectativas, né? Porque eu acho que é isso, assim, a minha rotina em particular, ela tem algumas especificidades, mas a verdade é que a gente que não é atleta profissional, a vida de todo mundo é difícil. Tem, né? Você tem seus outros compromissos, suas correrias, você tem expectativa da família, você vai dormir pouco. E aí tem dia, por exemplo, essa semana eu treinei tudo direitinho, bonitinho, madruguei, fui pedalar. O dia também que eu percebo que, o trabalho foi muito puxado, não sei o quê, hoje eu tô cansada, eu durmo. Ok. Porque também, cara, assim, não dá. Se eu sair 2 da manhã, não vou acordar às 4, sabe, do trabalho. Não vou dormir 1 hora, acordar às 4, botar o pelotão todo em risco, porque seu reflexo vai estar mais lento. Se botar em risco de cair, machucar, se quebrar, por causa de um treino. Vai me fazer falta? Provavelmente vai, mas assim, hoje eu preciso mais do meu descanso. Sim. Do que ir lá e rodar 1 hora, 1 hora e meia. Então, paciência. E hoje você treinou? Hoje não. Hoje foi esse dia, porque amanhã é plantão, porque ontem foi um dia super tiramos pesado. Tiramos o treino dela aqui. Caramba. Que agora são 11h52. Eu treinaria agora, mas aí eu falei, não, hoje... E também começo de... sexta-feira... E sexta-feira, e por quê também? Aí eu falei, bom, beleza, sexta-feira é o treino normalmente mais leve, porque é o pré, o longo do sábado. Então eu falei, bom, isso aí no domingo eu tento encaixar a natação, a corrida eu perco e amanhã eu tento fazer a transição. Aí você vai distribuindo. Porque eu queria estar aqui. E é isso que eu tô dizendo. Você tem outros compromissos que você quer cumprir. A vida é mais, né? E o dia continua tendo 24 horas. Assim. Não dá, né? Pra abrir uma brechinha. Você vai ter que fazer umas escolhas. Principalmente no tri. Porque o tri... Porque agora, de novo, com as provas postergadas, eu vou fazer Maceió de novo esse ano. E são 2 treinos por dia, assim. Às vezes eu falo, cara, é insano. É quarta-feira e eu já fiz 6 treinos. E se você olhar em horas ali, eu já treinei quase 10 horas em 3 dias. E trabalhando normal, e assim, cansa, óbvio que cansa. E você quer fazer outras coisas, e você tem outros compromissos, você precisa ir a um médico, você precisa, sabe? Então, em algum momento, algum treino, alguma coisa ali... Vai se perder. Vai se perder. Sim. Vai se perder. Então, aí quando começa a chegar mais perto da prova, você tenta priorizar isso. Mas agora, a prova é em agosto, nós estamos no começo do ano, então eu vou tentando fazer assim. E eu acho que todo mundo, de um jeito ou de outro. O importante é tentar não pirar, sabe? É o que eu falo. Isso entrou na minha vida para ser uma coisa legal, divertida, que me trouxesse equilíbrio. Se eu transformar isso em outro trabalho, com todas as obrigações, cargas e cobranças que um trabalho tem, vai virar um inferno. E aí eu não vou aguentar, porque eu vou ter já o meu trabalho, né? Que é isso, e vou ter o treino também me impressionando. E alguns momentos acontecem. Aí é a hora de voltar, respirar, dar um passo para trás e pensar. Fala, o que você quer com isso? Assim, isso está te fazendo bem ainda? Ah, não está fazendo bem. Você vai parar? Não, também não quero parar. Então, diminui. Ô, Jana, e aí falando um pouco do aprendizado que o esporte trouxe para você, né? Principalmente depois dessa fase da maratonista, né? Da Janaína maratonista, que você usou um pouco desses aprendizados para treinar a natação do 70.3, a bike, né? Usou um pouco disso
Como é que você usou esse aprendizado no seu trabalho? Ou o que talvez mudou ali depois na mentalidade, no processo da maratona, que você conseguiu aplicar na tua rotina de trabalho? Nossa, eu acho que, cara, muito. Algumas coisas são mais subjetivas, assim, não sei se eu vou conseguir explicar, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa, o meu trabalho é um trabalho de deadline todo dia. Então, eu tenho fechamento todo dia, eu tenho uma cobrança todo dia, eu tenho uma pressão todo dia. Eu acho que, primeiro, o esporte... Então, isso gera muita ansiedade, sabe? E eu acho que... E por isso que eu falo que eu gosto das provas longas. Porque as provas longas são um antídoto para ansioso. Né? Assim, elas te ensinam a ter calma. A falar, cara, assim, isso aqui é um processo demorado, isso aqui é uma coisa por vez, uma coisa por vez, 1 quilômetro por vez. Então, a hora que, assim, você pega uma matéria lá, uma reportagem que tem que botar um monte de coisa, que tem 3 horas para fechar, que tem um monte de gente falando na sua cabeça... Você vai surtar. Aí você lembra 1 quilômetro por vez. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Resolvi isso, resolvi aquilo. Assim, me ensinou a construir o processo, sabe? Assim como os ciclos de prova longa te ensinam que tudo é um processo, que é uma construção, eu acho que eu aprendi a lidar melhor com a pressão pensando fragmentado. Pensando, é isso agora, depois é isso, depois é aquilo. E eu consigo meio que me fechar. É muito doido isso, né? Eu consigo meio que me fechar no meu mundo... E eu vou ouvindo, as pessoas vão surtando do lado, o entorno mas eu tô caos focada, ali, você... Eu tô focada na minha linha de chegada, tá? Essa hora eu tenho que entregar isso. E deixa tudo acontecendo, sabe? Que nem É legal essa... Outra coisa, um ambiente profissional, seja no meu, seja qualquer outro, é óbvio que você também tem suas expectativas, suas metas, e elas podem não andar no tempo que você quer. E você também... E eu aprendi a enxergar que é um trabalho... O jornalismo é um trabalho super competitivo, né? Assim, foi até engraçado, porque quando que eu digo que depois as fichas foram caindo. 1 semana antes da prova de Maceió, vou fazer só essa parte para voltar na história da competição. 1 semana antes da prova de Maceió, eu ainda tive um surto de pânico no mar. Aí, 1 semana antes, gente, eu tinha prova... eu não tinha conseguido controlar meu meio do mar. Tinha alguém para te ajudar? Não, então. Aí me indicaram a Carla de Piero lá, que é psicóloga. Carla, sensacional, fantástica. Eu não a conhecia. E aí falaram, vai lá. Aí eu liguei para ela desesperada. Ela me encaixou um horário na agenda dela. E contei para ela, a primeira coisa que ela falou que você vem aqui 1 semana antes da prova. Eu fui lá à espera de um milagre, né? Eu queria que aguentasse. A gente sabe bem também como é que isso funciona. Também é isso que acontece com vocês, na físio também acontece. Não, eu tive uma lesão de trato que foi isso. Você, vai desistir de correr na maratona? Não vou. Então vamos dar um jeito. Exato. E eu fui mais ou menos assim lá. E aí mas é muito assim, né? Vocês que lidam com isso e vocês têm um preparo que 1 hora de conversa, ela mudou várias fichas na minha cabeça, né? E aí eu falava pra ela, assim, que eu tava surtando e que eu entrava no mar e ela, mas o que é que te dá pânico? Aí fora todos os meus pânicos de não saber nadar, de não estar acostumada com o ambiente, do meio ser difícil e é até hoje pra mim, uma das coisas que eu falava assim, é a coisa da competição, assim. Eu falei, eu não sou essa pessoa competitiva, e aí eu vejo todo mundo a expectativa, porque aí nisso, todos os amigos, por melhor intencionados que estivessem, já ficava esperando, né? Será que ela vai ter pânico? Será que ela vai conseguir sair? Será que ela vai conseguir nadar? E fica acompanhando no aplicativo, né? Coisa, e aí, assim, que era essa história de conseguir desligar dos outros, né? E aí eu lembro que lá pelas tantas, eu falei pra ela, eu não sou uma pessoa competitiva, isso tá me fazendo mal, eu acho que eu me enfiei numa roubada, eu não quero fazer o triatlon é muito mais competitivo, muito menos inclusivo que a corrida, e não sei, assim, enfim, eu tava numa crise geral, que já não era mais com a natação só. E aí ela virou pra mim e fez assim, falou assim, não, competitiva você é. Ela falou, você trabalha no meio que se você não fosse competitiva, você não estaria. Você não teria... E aí, aquilo foi tipo um tapa na cara, porque eu nunca achei que eu fosse uma pessoa competitiva, né? E é isso que ela me falou ali naquele momento, mudou não só a minha relação com o esporte, mas principalmente a minha relação com o meu trabalho. A carreira, E eu falei, caraca, eu sou mesmo. Só que isso me faz mal, às vezes, no trabalho, como tá me fazendo mal no esporte. Eu preciso aprender a controlar essa história do ambiente competitivo. Aí eu voltei para minha crise depressiva lá de 2010 e falei,
será que não foi por isso que eu quebrei? Será que não foi por isso que eu surtei? Será que eu não estava com nível de cobrança muito alto? Encarando isso como uma competição absurda todo santo dia, sabe? E aí eu comecei a entender que o meu trabalho, por exemplo, não era uma prova de 5K da Maratona Pão de Açúcar que você quer fazer o melhor tempo dos seus 8 da sua equipe. Falei, não, meu trabalho é uma maratona. Meu trabalho são 42 quilômetros. Vai ter o dia que vai ser ruim, vai ter o quilômetro 35 que eu vou falar, não vai dar mais. Mas depois vai vir o 37 que você fala, pô, tá aqui, tá chegando, calma, vamos levantar. E vai ter a hora que você acha que você tá voando lá pelo 21, que você fala, meia prova, 21 e tô bem pra caramba. Porque no 21 da maratona todo mundo tá bem, porque todo mundo treinou pra isso, né? E aí eu comecei a entender o meu trabalho também como uma prova de longa distância, sabe? Eu tô na Globo há 17 anos, tô no jornalismo há 23, 24 anos. 17 anos já. Então, assim, pô, você tá lá há 17 anos, não são 5K. Né? E assim, eu pretendo continuar mais tempo. Então, a hora que ela me falou aquilo... Aí, por isso que eu disse, eu achei que eu tivesse resolvido todos os meus problemas emocionais e psicológicos na Maratona de Chicago, e aí eu fui perceber que não, assim, Por quê? Porque a gente é uma pessoa só, no esporte, no trabalho, nas relações pessoais, e eu repetia padrões de comportamento em tudo, né? No esporte, no trabalho, eu agia do mesmo jeito. Então, o que eu estava sofrendo ali no esporte era um reflexo de também como eu estava me comportando no trabalho e vice-versa. Então, se o esporte estava me ensinando a ter calma, a controlar a ansiedade, a entender que era um processo, eu podia usar isso no trabalho, eu também podia usar o jeito... as minhas qualidades no trabalho que permitiam eu sobreviver nesse ambiente competitivo do trabalho num ambiente competitivo como é o esporte. Entendendo quais eram minhas limitações e quais eram as minhas forças, assim, as minhas fraquezas e as minhas forças. Então, cara, eu acho isso fantástico, assim. Eu que não sou uma atleta profissional e nem sou uma amadora profissional, porque tá cheio de amadora, quase profissional. Semi-profissional. Semi-profissional. E não tenho pretensão de ser, comecei tarde, não é, né? Assim, apesar de gostar muito do esporte, eu sei que eu não sou uma pessoa talentosa com o esporte. Mas eu entendi que o meu barato é esse, é como uma coisa fortalece a outra, sabe? Como ele me deixa mais preparada para lidar com a vida no geral. Muito legal. Né? Legal. Essa é mentalidade tanto ali do momento, né? Do caos em volta e que você vai, não, vamos uma coisa, né? Por vez, né? Mais micro e o olhar mais macro também, né? Sobre... Né, que vão ter altos e baixos, mas o importante é continuar, né? Conseguir completar, não parar o desafio. E semana passada eu fiquei especialmente feliz porque, enfim, uma colega, uma editora super querida, super competente, uma das mais competentes ali que eu trabalhei, que eu admiro muito, ela saiu, foi para uma outra empreitada e ela me deixou... E ela, assim, a gente sempre conversou muito sobre carreira, sobre, né, enfim, as metas, os objetivos profissionais. E aí ela botou lá, enfim, na despedida dela, ela me disse, olha, não, e eu quero que você, e que bom que hoje você enxerga, que você é uma excelente repórter e que você tem todas as condições para chegar onde quiser, todas as condições, eu não me lembro exatamente, mas enfim, profissionais, aí ela colocou, e emocionais. Porque é verdade, entendeu? Assim, a parte emocional é extremamente importante. E aquilo para mim foi muito importante, porque 12 anos atrás, eu quebrei o emocional. E se eu fortaleci esses 12 anos o emocional, é muito por conta da minha relação com o esporte. Assim, por aprender a dominar no esporte os meus medos, por encarar os desafios, por falar, poxa, eu não sei nadar, mas eu não vou sair do mar. Eu vou, seja do jeito que for, mas eu vou terminar esses 500 metros, porque senão isso vai virar uma montanha. Sensacional. E não foi do melhor jeito, assim como às vezes a gente não entrega a nossa reportagem do melhor jeito, mas tá entregue. Tipo, vai... Sabe? E aí eu falei, a hora que eu li aquilo, eu falei, que bom, cara, que eu virei essa chave, que bom que eu consegui dar esse passo. Mas eu acho que isso não teria sido possível se eu não tivesse seguido o esporte. Por isso que quando as pessoas falam assim, ai, nossa, Jana, mas você acorda 4h30 da manhã com essa vida louca, eu falo, acordo, porque eu sei o que isso tá me trazendo no longo prazo. E não é só para o esporte, não é só para, que já não seria pouco, né? A saúde, bem-estar e tudo aquilo que a gente fala. Pra minha saúde emocional, é pra minha carreira, é pra relação que eu tenho com as pessoas. Meu namorado brinca, às vezes, se eu não consigo treinar, tem vezes que ele me, sabe, 2-3 dias sem treinar, eu falo, pelo amor de Deus, vai correr amanhã, vai fazer alguma coisa, vai porque treinar. Porque já Flor começa pele, a tensão toda do dia, então é um lugar também que você descarrega tudo isso. Então eu sei que eu sou uma pessoa muito melhor se eu acordo às 4h30 da manhã e vou pedalar, sabe? Assim, eu sou uma pessoa melhor pra mim, sou uma pessoa melhor pros outros e as coisas todas funcionam bem.
Muito bom. E a próxima meta, então, é Maceió. É Maceió. Tem também... ficou tudo bagunçado, né, gente? Assim, eu tinha várias metas quando tudo parou. Eu ia fazer a Serra do Rio do Rastro, a Maratona do Rio do Rastro. E que ficou pendurada, dura, mas eu tava... Mas, de novo, né, o desafio é isso. Porque como eu sei que eu não vou ser... Eu conheci... num squad que eu participei, não sei se vocês conhecem a Lívia Bustamante, que é uma baita atleta de triatlon, baita atleta. A mulher e também de endurance no geral, ela faz umas provas carioca e tal, mas ela é fantástica. Carioca não, é fluminense, né? Que ela Cara, eu vou puxar a minha memória, mas eu acho que eu já avaliei ela na Care uma vez, assim. Eu acho que sim, eu vou confirmar. Gente, ela é fantástica. De publicar. Essa mulher, se ela quisesse se dedicar às provas, eu não sei nem quantos Ironmans ela já fez. Se ela quisesse se dedicar a fazer as provas, sei lá, para 8, 9 horas, ela faria. Ela é amadora pro. Quase pro. Mas o barato dela é prova desafiadora. Então, assim, ela gosta dessas provas de triathlon extreme, de Fodaxman. Ela faz, tipo, Fodaxman agora, a última edição tinha 2 mulheres, uma era ela. Porque ela fala, cara, meu barato não é tempo, meu barato é o desafio, é fazer a prova difícil, eu conseguir concluir a prova difícil. Numa escala muito menor, porque eu não sou boa que nem ela, nem perto, queria, mas não sou. Eu acho que o meu barato é esse também, sabe? Se desafiar. É a mesma razão que eu topei fazer a prova de meio Iron CT bicicleta. Então eu queria fazer o Rio do Rastro. Eu falei, eu quero subir essa serra aí, vamos ver o que dá, sabe? Porque eu não vou fazer uma maratona sub-3, eu tenho consciência disso. Mas eu quero continuar correndo maratona, evoluir dentro disso, mas beleza. Mas se tiver entre fazer uma maratona para tempo e fazer a maratona do Rio do Rastro, eu prefiro fazer o Rio do Rastro, assim, e me desafiar e subir a serra. Então, quando tudo parou, eu tinha essa maratona, eu tinha a maratona de Floripa e tinha o 70.3, que eu ia fazer São Paulo, porque eu tinha prometido para mim mesma que eu nunca mais faria em Maceió. Só que ao contrário do que diz minha mãe, todo mundo começou a querer ir para Maceió e eu sou todo mundo, e eu mudei a prova para lá, para ir com os meus amigos. E aí, agora, esse ano, eu acabei deixando só, entre aspas, o 70.3. É só mesmo, porque quando a gente olha as metas de outras pessoas, tem gente que... né, tá... Mas porque eu acho que a vida mudou muito também nessa pandemia, né? E por um lado também foi bom. Eu tava num ritmo, tanto que eu me lesionei, muito acelerado de colocar provas grandes, provas longas, de ciclos longos. E queira ou não, eu falei, não, cara, acho que é uma prova longa por ano, tá bom, sabe? E aí você fica permeando, então, né? O triatlon e corrida, assim. Isso. Eu queria fazer uma maratona. Minha meta era sempre fazer uma prova legal de triatlon e uma maratona, porque eu acho que a maratona... Você evolui na maratona, mas você tem que correr maratona, né? Não são todas as pessoas, isso também vocês sabem melhor que eu, que têm o preparo, inclusive físico, para fazer várias maratonas no ano, na sequência, né? Assim, é uma coisa insana, é uma sobrecarga insana. Eu não sou a pessoa que aguenta de fazer 2, 3 maratonas no ano, eu sei. Mas eu adoraria fazer uma prova legal de triatlon e uma maratona. Porque eu gosto muito de correr e porque eu queria continuar evoluindo na maratona. Mas eu realmente, esse ano, acho que não é o ano ainda para se fazer isso, sabe? Assim, acho que a gente também tá tendo que lidar... Eu acho que ciclo de prova longa, você precisa estar muito focado. Sim. Né? E a gente tá tendo que lidar ainda com muitas coisas que estão estressando a gente, que a pandemia trouxe, que estão tirando o nosso foco. Então, eu acho que uma prova longa esse ano tá bom demais, sabe? Assim. E a rotina, você falou, né? Que tá a rotina, de trabalho sua. A rotina mudou. E a gente ainda não se adequou a uma nova rotina. Eu acho que a gente... muitas coisas acabam voltando, claro, mas outras vão ser diferentes, né? E acho que a gente precisa se achar ainda dentro dessa vida nova que foi criada. Você até estava comentando, né? Que agora tem feito muito mais coisas sozinho também, né? Aprendido a mexer nas coisas, né? Porque mudou. Mudou. As equipes ficaram menores, ficaram mais concisas. Isso na TV, né? No trabalho. Então, você tem que lidar com outras exigências que antes você não tinha. Você tem que aprender a trabalhar de um outro jeito. Então é isso, começa a ter muito ruído na cabeça até se adaptar, né? Como conseguir organizar eu acho que a gente, tudo. Sei lá, é muito pessoal claro. Isso, né? Mas para mim eu sinto isso, eu preciso reorganizar direitinho minha vida
E uma prova longa já mas tá ótimo, meio Iron aí. E já te dá foco, já te dá motivação, Exato. né? E tá bom demais, assim. Aí o ano que vem a gente vê se vai pro Rio do pensa Rastro. de novo. E sabe o que é muito louco? Assim, eu tinha muita pressa, até porque eu não sou jovem, né? Assim, o esporte é cruel conforme você vai envelhecendo. E não, eu sou jovem sim, tá? Mas não tão jovem. E aí eu ficava com muita pressa disso. Tem que ser uma prova de meio Iron e uma maratona, porque aí daqui tantos anos eu quero tentar, se eu achar que é possível, porque na minha cabeça ainda não é fazer um Ironman, fazer o Ironman. E aí a maratona tirou um pouco a urgência a pandemia tirou um pouco a urgência das coisas, né? Acho que ela deu uma ressignificada no que é o tempo, no que é importante. O que é importante. Sabe, assim, a gente foi forçado a parar tudo, a esperar tudo. Então, assim, será que precisa mesmo ter essa pressa toda? Ou é melhor, sabe, você planeja tanto e aí vai tudo pelo ralo. De um dia pro outro. Então acho que eu desacelerei. Tô meio que... Vamos lá. E é bom também, porque acho que volta a ser mais prazeroso de novo, né? Sim. Bom, indo pro final, então, aqui, a Jana tá no meio do caminho pro trabalho, né? A gente capturou ela. Não, senão eu vou ligar a TV lá e cadê a Jana? Vai ligar, exato, cadê, né? Imagina, a gente vai arrumar um problema lá com a Rede Globo lá, eles tiram a gente do ar ainda aqui. Não fiquei milionária, preciso pagar os boletos do TRI, que não são poucos, as inscrições de prova. E a gente também, a gente vai sair, a gente vai atender. E eu vou atender, eu preciso falar aqui, senão eu vou falar que eu não citei. Hoje eu vou atender a Renata Loura. Ela virou o pé, torceu, tá com uma entorse, tá melhorando já. Então mas eu vou... ela que contou aí as ela coisas. Que contou, né, que a Jana era a melhor aluna da escola. Fala algumas coisas. Eu fiquei falando, pô, vai me contando algumas coisas pra gente ir conhecendo ela, né? Ela falou, ela era a mais inteligente. E ó que a Renata é inteligente pra caramba, ela é cara. demais, o Guga também, o Guga fez pole. Pelo amor de Deus, os dois são fantásticos. A Renata a gente vai chamar aqui também. Já tá na lista. Bom, e aí a gente sempre pede para os convidados darem alguma dica de algum livro, tanto relacionado ao esporte, mas também pode ser outra coisa que você acha interessante falar para o pessoal aí. Tá, vamos lá. Então, eu acho que do esporte, eu já até citei uma parte aqui. Tem alguns... Engraçado, eu falo que eu quero escrever e acho que eu quero mesmo porque você tem alguns livros de corrida super bons, inclusive, mas são meio os mesmos, né? A gente conhece mais ou menos os mesmos... as mesmas referências. Então, esse daí não é um livro super inédito, talvez outras pessoas já tenham dito aqui também, mas que é o do Haruki Murakami mesmo, do que eu falo quando eu falo de corrida. Eu acho esse livro obrigatório, principalmente para quem tem um perfil parecido com o meu. Você tem outros mais focados com performance, treinos e tudo mais. Mas esse eu acho... Se bem que mesmo a Operação Portuga também tem uma história maravilhosa ali por trás do que eles fizeram, né? Assim, então... Incrível. Então... Serginho a gente vai chamar, né? O Sérgio é colega lá do Sport TV. Ele é amigo do Cássio Siqueira. Cássio vai fazer o meio de campo aí pra gente. Então tem um bastidor, embora ele foque bastante ali na meta eram 5, né? Eu li faz tempo, assim, acho que eram 5 atletas, né? Da MPR. Tem a história por trás disso também, que é fantástica. Mas enfim, o do Haruki eu acho fantástico. Eu gosto muito, para quem não leu, eu acho que vale muito, não é um livro novo, mas a biografia do Agassi. Cara, eu juro por Deus, eu tava pensando, não, porque tem uma história muito longa disso aí. Eu juro que eu tava falando, cara, se ela falar do Agassi... Cara, todo mundo... Eu já li 2 vezes. Você já leu 2 vezes? Cara, eu tenho que ler esse livro. Vezes. Eu vou te emprestar, Fabião. Sério, eu acho que hoje a gente tá gravando o 16º, 17º. Quantos falaram? Uma meia dúzia eu falo do Agassi. Pelo menos. E o Thiago, ele tá lendo esse livro há desde um o primeiro ano. episódio, eu tô lendo. Tanto que a gente pôs uma proposta assim, com 20 episódios, a gente vai fazer um episódio especial discutindo o Agassi. E a gente vai mandar uma mensagem pro Agassi e vamos trazer ele aqui. Porra, Agassi, vem aqui. Não, e eu vi nesse fim de semana o filme do King Richard lá, do pai da Serena e da Venus Williams, né? E aí, de novo, eu voltei no livro do Agassi, assim, porque o filme mostra... acho que é bem fiel com a história, pelo que eu li, mas ele não mostra muito, ele dá uma aliviada nesse lado pai que cobra e que fica, né? Eu quero ver. Mas tem algumas semelhanças, assim. É bem bom. Vale muito a pena ver também. Mas eu acho esse, assim, pra quem tem... eu acho esse livro... É bem bom mesmo esse livro. Fantástico. E aí, assim, eu
essa coisa da correria, do treino e dessa avalanche de séries e tudo mais que a gente tem hoje, eu sempre gostei muito de ler, mas estava me roubando muito tempo da leitura, né? Aí uma coisa boa da pandemia é que eu voltei a ter uma rotina de leitura. Então tenho lido bastante coisa, mas tenho lido coisas muito diferentes também, saindo um pouco do esporte. E aí, assim, pra quem gosta de maratonas, aí você vai vendo como a gente repete padrão de comportamento com tudo, né? Eu gosto das bíblias, dos livros longos e grandes, e eu vejo como se fosse uma maratona, assim, sabe? E aí eu li um de 950 páginas no ano passado, que não tem nada a ver com esporte, mas é um livro que eu acho obrigatório para todos os brasileiros, assim, que diz respeito à nossa formação como povo, que chama Um Defeito de Cor, e que deve até virar uma minissérie agora com a Thaís Araújo, que conta a história da mãe do Luiz Gama, do abolicionista. E foi um aprendizado gigante. Então, já que vocês falaram, pode falar de um outro que não seja de esporte? Cara, eu tô apaixonada por esse livro até agora, terminei no fim do ano. E para os maratonistas e corredores de endurance que gostam do desafio a longo prazo. Foi quase uma planilha, foi quase um ciclo, porque tinha metas de 50 páginas por semana. Assim. Fazendo quanto tempo? 50 por... Acho que ia demorar uns 4 anos para ler. Gente, deu 3 meses e meio, mais ou menos um ciclo de maratona. Terminei os 950 páginas ali do livro. Mas a mentalidade de maratonista de longo prazo... Você vê como é doido, né? Isso, você sabe que você vai acabar, né? Você não desanima, todo mundo me olhava na TV. Porque, de novo, aí a mentalidade do treino, do padrão do repórter. Eu andava com aquela bíblia, porque eu tenho Kindle e tal, mas eu gosto do livro físico, eu sou das antigas. E eu andava com aquela bíblia na bolsa e tirava aquela bíblia super desconfortável de carregar, e aí todo mundo olhava e falava, meu Deus do céu, mas precisa ser desse tamanho o livro? Precisa, porque eu sou corredora de endurance. E eu não desesperava. Eu falava, vai chegar, o fim vai chegar, vai dar 42, pouquinho a pouquinho, né? Passo a passo. Vamos lá, capítulo por capítulo, vai dar, é bom, é legal. Bacana. E esse livro vale super a pena. Então tá vendo? Tudo tem a ver, né? Tá tudo ligado. Até o que você acha que não tá. As coisas, você vai se encontrando, você fala, eu faço isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Assim, né? Em todas as áreas da vida, a gente repete o nosso padrão. É muito doido isso. Por isso que é bom ter um padrão mental bom, né? Esse que é o ponto. Acho que no fim a gente acaba caindo nessa história, né? Assim, da gente preparar a cabeça, o corpo, obviamente, mas... A cabeça conta muito. Você falou que a gente não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como a gente reage ao que acontece, né? Que é o que a gente tem controle. Né? É isso. Como a gente lida com tudo, né? Excelente. Muito bom. Algo mais, Fabião? Acho que é isso, né? A gente... Falamos dos livros. É isso. Tem alguma dúvida a mais para Jana? Tenho várias, mas a gente vai deixar para Cara, eu tenho muito, tenho que chamar outra vez pra gente falar disso de entrar ao vivo, porque cara, agora acho que todo mundo tá mini blogueirinho de ligar a câmera, e eu acho que quem já fez isso, quem não fez, faça essa experiência. Impressionante, você pode estar... Gravar um story assim, cara você demora Deus, assim, 20 vezes. Eu falei isso com o Cássio, a gente dá muita aula em universidade, faculdade, às vezes congresso... Pra gente é muito mais difícil ligar a câmera e falar sozinho, assim, olhando pra câmera ali, do que falar pra todo mundo, né? Então, acho que parece... Não sei se isso, quando liga a câmera... Você já tá há vários anos nisso, né? Mas a questão de falar pra câmera... E até de ser ao vivo mesmo, né? Porque aqui errou, a gente corta. E ao vivo, você tá ao vivo, né? Você fica pensando assim que tem milhões de pessoas assistindo? Não. Eu, antes da pandemia, depois online também, mas eu gostava muito, eu fazia alguns cursos, eu dava alguns cursos de comunicação, né? Comunicação assertiva, assim, que é antiga oratória. E aí eu sempre conto isso e, cara, funciona. Até hoje, a hora que liga a câmera ali pra mim, eu penso na minha mãe. Porque, assim, a mãe é aquela pessoa que acha que tudo que você fizer tá lindo. Então, mesmo que você erre, gagueje, não sei o que... é lindo, você foi ótima, tá tudo bem. Então, é a pessoa que te dá segurança, em última instância, né? Então, eu nunca decoro o que eu vou falar, eu gosto de pontuar. Porque se você decora, você esquece uma palavra, te destrói tudo, te destrói o raciocínio. Porque você só sabe aquilo do jeitinho que tá. Então, você pontua, estuda... Eu pontuo, tenho que falar disso, Vamos lá, dicas, hein? E aí passo... e aí repasso mentalmente, assim, como é que eu vou concatenar meu raciocínio, assim, vou falar disso, daquilo e tal, e eu fico ali só com os pontos, caso me dê um branco alguma coisa, eu bato livro do Agassi,
ok, tipo, sabe? E aí sigo. Aí você arruma um jeito de puxar. Só pra não esquecer o que é importante. Mas a hora que liga e pode ser o jornal que for, se eu pensar que, putz, todo mundo que tá assistindo, trava. Aí eu penso mentalmente, mãe, hoje não sei o que, bababá, e eu enxergo a minha mãe ali, é como se eu estivesse contando uma história pra ela. E desligo de novo de todo o resto, sabe? Assim, não tá acontecendo mais nada. Aí vem a galera dando tchau atrás, porque né? acontece tudo isso, né? Então, tem muita interferência, né? Tem gente gritando, gente que passa buzinando, gente que passa xingando, gente que passa falando tudo. Então, de novo, você entra no seu mundo ali, aí falou, sou eu e a câmera, mas sou eu e minha mãe. Assim, eu penso que eu tô falando, minha mãe tá ouvindo e tá entendendo. Na próxima vez vão ser só histórias. Nossa, legal demais. Só histórias. Por exemplo, agora já começaria de novo. A gente já finalizou o podcast. Vamos começar a parte 2. Agora já começaria de novo aqui. Isso eu acho que vale. Agora, por outro lado, uma coisa que você falou de se ver, né? Por exemplo, quando esse podcast ficar prontinho e estiver no ar e que eu for ouvir, muito provavelmente eu não vou conseguir ouvi-lo numa tacada só. É mesmo? Porque eu não gosto de me ouvir. E não gosto de me ver. Porque a gente é muito crítico com a gente. Cara, e você tá todo então, dia, exatamente. né? Você então, recebe não essa se coisa culpem todo dia. por isso. Quem porque faz eu que eventual, vivo disso. Exato, exatamente. profissional. Todos os eu dias. vivo disso. Caramba. E eu tenho muita dificuldade até hoje de me ver e de me ouvir, assim. É muito difícil mesmo. Porque a gente é muito crítico com a gente mesmo. Então a gente fica achando que, cara, não, isso aqui, por que eu falei assim? Por que não sei o quê? Não, isso aqui não ficou legal. Então, às vezes, eu prefiro... E eu sei que tem atores famosíssimos de Oscar e tudo mais que não veem os filmes prontos também. Então, assim... Tá tudo bem. Tudo certo. Cada um lidando do seu jeito. É assim mesmo. A gente se cobra demais. Boa. Quem quiser te encontrar aí nas redes sociais, ver sua empreitada, como que é, fala aí. Aliás, assim... Faz gente, um marketing. Fico aqui chicando, mas é Janaína Lepre Repórter, que assim, é mais didático impossível, né? Na verdade, quando eu criei, eu não sabia o que botar e coloquei lá o repórter, porque eu tinha 2 perfis, um mais pessoal, um mais profissional. O pessoal hoje já nem existe mais, porque eu não dou conta. Então ficou só esse, Janaína Lepre Repórter. Tem lá bastidores, tem coisas profissionais, mas eu abri essa caixinha de perguntas e as perguntas foram quase todas sobre corrida e triatlon. Aí eu percebi, eu achei isso muito doido. Eu falei, será que o conteúdo que eu coloco também acaba sendo muito mais sobre isso? E aí as pessoas me perguntaram muito mais sobre isso do que sobre jornalismo. Assim, mas uma proporção, sei lá, cada 8 perguntas sobre esporte tinha 2 de jornalismo. Aí eu falei, até uma coisa para eu pensar, se eu preciso aumentar o equilíbrio disso, ou se de fato as pessoas gostam também de ver algo que elas não veem na TV. Exato, os bastidores, né? A rede social acaba sendo o bastidor ali para muita gente, né? Total, muito bom. Achei interessante isso. Alguma outra coisa que você queira falar aí, Jana? Gente, acho que é isso, assim, quero agradecer demais, porque a gente que agradece. Eu gosto muito de falar dessas coisas, e assim, é muito bacana... Toda vez que eu conto essas histórias e que conto dessa relação mais pessoa comum, né? Porque como tem a minha história, tem a história de um monte de gente que vai estar ouvindo e que acaba se identificando. Porque, de novo, vocês estão muito mais acostumados com isso do que eu. Vocês conhecem muito mais gente que pratica esporte até do que eu. Vocês atendem, vocês devem... ali acaba sendo um divã também, né? Durante o atendimento. Exatamente. Na verdade, essa foi a proposta do podcast. Porque é isso, a gente ouve muita história, então a gente quer compartilhar com todos. E assim, uma coisa que eu percebi a maioria, é lógico, a gente segue os profissionais, que é outra história, a gente segue os atletas amadores quase profissionais, mas a verdade é que a maioria é gente comum que tem outros objetivos ali, né? Então eu acho muito legal quando tem esses espaços, e às vezes eu recebo retorno, assim, pelo Instagram mesmo, falando, pô, que legal que você contou isso. Outro dia eu brinco, que essa frase nem é minha, é de um amigo meu, mas ele fala que às 4 da manhã não é o melhor momento de você tomar decisão, a hora que o despertador toca pra treinar. Ele fala, cara, 4 horas da manhã você não toma nenhuma decisão. Não vou treinar. Tipo, você não decidiu treinar ontem, a hora que você botou o despertador, aquele era o momento da decisão. Fala, então o despertador tocou às 4 da manhã, é assim, levanta, vai, e depois você pensa se você vai. Pensa durante o treino, tem bastante tempo pra pensar, né? E aí, assim, eu soltei essa um dia, botei lá, levanta, vai, e depois você pensa se vai. Cara, monte de gente... depois você pensa se vai. Aí um monte de gente se começou identificou. A repostar, assim, sabe, às 5h30, quando já treinou, levanta, vai, agora eu tô aqui pensando se eu vou. Depois você vai, cara. Essa é boa, hein, cara. Hashtag levanta e vai. E depois você pensa, depois você decide.
Então é muito legal quando você tem espaço para falar dessas coisas. Então, se uma pessoa se sentir motivada pelo que você falou, se você ajuda alguém a levantar e fazer alguma coisa que vai fazer bem para ela, já vale, né? Não é papo de blogueiragem, não, assim. É porque realmente mudou minha vida e se estiver ajudando a mudar a vida de alguém, pô, já valeu super a pena. Nossa, muito legal. Muito bom. Muito bom. Encerramos por hoje. Sigam a gente nas redes sociais também, aqui no Spotify, Estema Podcast, Instagram, @Estema Podcast, YouTube, Cortes do Estema, Fábio Bessa, Chica Awamura. Até semana que vem. Obrigado, Jana. Obrigado, Jana. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Que ouviu, que chegou no 42 e com certeza. Eu ouviria aqui no podcast. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.